com medo da discursiva. Como é que eu vou dizer? Pode arriscar, né? Arrisquem. Tem algum site sobre a coisa, não tem alguma crítica a fazer, não tem? Concorda com o Weber, não concorda? A interpretação dele é ruim, não é? Você acha que não ficou legal a explicação dele? Pode arrisca. Não perde ponto por causa disso, não, gente. Até como é que eu vou falar? Algo extremamente positivo vocês arriscarem. Você está mostrando que vocês estão desenvolvendo a cuca. Pode, lógico, sempre pode, Jorge. Você fala assim, ó, tem a pergunta. Assim, tem a pergunta, né? Aí vocês vão responder a pergunta. Qual é a interpretação dele lá, conforme. Mas você escreveu, respondeu aquilo que foi perguntado, vocês podem dar a opinião de vocês, né? Por que eu falo isso? Porque para todos darem opinião, concorda ou não concorda, qual é o primeiro passo? Que é o primeiro passo que muita gente não segue, mas seria algo evidente. O primeiro passo é a compreensão correta do que você está opinando. Né? Então, vocês mostram a compreensão correta e de lá vai falando. Entendeu? Porque não adianta nada você começar lá e só dar sua opinião. Mas você mostra o que você compreendeu correto e depois fala, olha, mas eu não concordo com isso, por causa disso, disso. Aí, valeu, gente. Vamos agora para Marcos. Sua concepção de trabalho. Preste muita atenção que eu vou explicar para vocês aquilo que eu falei lá na primeira aula sobre os dois autores, os três. Só que algo que vocês têm que levar em mente é que o pensamento de Marx ele deu origem a muitas interpretações do pensamento teórico dele. Tá certo? Muitas interpretações. Por quê? Porque a gente pode especular, porque ele, por exemplo, ele não teria tido a preocupação, bom dia, porque chegando, por exemplo, a preocupação de Weber, de Durkheim e de outros autores, né? Em sistematizar seu pensamento todo redondinho, tal, né? Além do fato de que a própria teoria social de Marx ele vai tendo algumas transformações no decorrer da biografia do próprio autor. Ele parte lá de algumas influências, por exemplo, ele parte que se chama de neo-hegelianismo, né? Ou hegelianismo de esquerda. Ele, no decorrer, ele vai radicalizando o pensamento hegeliano, vai fundar o que é o materialismo histórico, etc. Tal, o pensamento materialista. Então, são inúmeras, por causa desses problemas. A própria escrita dele, ele não definiu, ele não escreveu um livro acabado sobre o método que ele disse que ia escrever, etc. Tal. A própria mutação do pensamento dele, no decorrer de sua biografia, como eu acabei de falar, o que isso significa? Que ele vai se deparando com estudos, com comportamentos, por exemplo, com o companheirismo de Engels, né? Com problemas postos pela realidade social da época dele, e vai fazendo com que ele mude o pensamento, né? Não é o pensamento que muda por si mesmo, é quando ele se insere no processo, nas relações sociais, etc, ele vai mudando. E você percebe essas mudanças no pensamento de Marx. É um caminho que ele se torna marxista, vamos assim dizer. Dado essas palavras iniciais, a gente vai discutir a questão do trabalho que tem lá, manuscritos, tem em outros livros, tem textos e tal, mas é uma interpretação do pensamento de Marx, né? Que é polêmica, né? Que é a interpretação do entendimento do trabalho enquanto categoria ontológica fundamental do pensamento de Marx, que é mediado pelo pensamento de um
trabalha com um garoto chamado Lukács, ou tem vários com a mesma denominações, né? Vamos dizer assim, né? Da escrita, né? Eu chamo ele de Lukács porque eu me acostumei, mas eu acho que está errado essa minha pronúncia. É Lukács, um negócio desse. Enfim, se você ouvir ele Lukács, eu falando Lukács, vai ser a mesma pessoa, tá certo? Então ele interpreta, ele escreve lá no final da vida uma obra gigantesca, né? Ele já estava quase morrendo, né? Ele morreu com câncer, se chama Paleontologia do Ser Social, né? Tem 2 volumes, Paleontologia e Prolegômenos para o Ser Social, que ele vai discutir, tentar recuperar o que ele chama de a verdadeira teoria de Marx, né? Com a interpretação sobre o trabalho enquanto categoria fundante da sociedade, do ser social. Tá certo? Por que eu falo isso? Para deixar claro para vocês, óbvio, que você vai pegar, talvez, se você tiverem outros professores de sociologia, se vocês pegarem sociologia mais adiante, etc., né? Talvez você pode pegar outras interpretações, críticas dessa, etc., sei lá, estruturalismo de Althusser, tal coisa. Pode ser isso, tá? Porque o marxismo existe uma grande variedade de interpretações sobre o pensamento dele, viu, gente? Então, pequenamente com isso, eu vou passar esse videozinho para vocês assistirem e depois a gente... Vamos nessa. Várias vertentes, viu, gente? Vou fechar aqui o microfone para não atrapalhar vocês. Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. E se no vídeo passado falávamos que Marx utiliza o materialismo histórico dialético para compreender como a humanidade caminhou até agora, precisamos conhecer o elemento central deste método, o trabalho. O conceito de trabalho ocupa a posição central na sociologia marxiana e marxista, porque o trabalho nada mais é do que a interação entre o homem e a natureza. Lembra que fizemos um esquema no vídeo passado, afirmando que a tese é a natureza, a antítese o trabalho e a síntese a sociedade? Então, o trabalho, na teoria marxiana, funciona como uma negação da natureza, pois a transforma, a extrapola e a modifica de acordo com os interesses humanos. Assim sendo, trabalho para Marx é toda ação humana sobre a natureza, guiada por uma necessidade, com dispêndio de energia, pode ser considerado trabalho. Sendo assim, sem trabalho não existiria sociedade, trabalho e muito menos história. Dessa noção essencial do trabalho na construção da história humana, decorre a seguinte perspectiva: a sociedade não determina o indivíduo e nem o indivíduo determina a sociedade. Não podemos dizer que há um peso somente em um dos polos. Para Marx, indivíduo e sociedade se relacionam e se constroem simultaneamente. Uma frase resume bem a sua compreensão. Os homens fazem a história, mas não a fazem como a querem, eles fazem sob condições herdadas do passado. Com isso, portanto, as condições materiais que encontramos para dar continuidade com a existência humana advêm dos nossos antepassados, que também estavam nas condições materiais dos antepassados deles, e assim por diante. Tudo isso, para Marx, é possível perceber quando voltamos os nossos olhos para o trabalho, e ele é visto através da compreensão materialista, histórica, dialética da história. Portanto, é com a produção da vida material que temos que nos preocupar, pois é isso que condiciona todas as outras esferas, social, política, intelectual, cultural. Diria ele que, produzindo socialmente a própria existência, os homens entram em determinadas relações que não dependem da sua vontade para acontecer. Mas quais relações são essas? É aqui a distinção que ele faz de infraestrutura e superestrutura. Vamos descobrir o que é cada uma dessas dimensões. Na concepção de Marx, a estrutura da sociedade se dá a partir de uma produção social, que pode ser explicada pelo modo de produção de um determinado período, e esse, por sua vez, compreende 3 aspectos: forças produtivas, ação dos indivíduos sobre a natureza, ou seja, como obtêm o que necessitam, meios de produção, ferramentas, máquinas, força de trabalho, e relação de produção, o modo como é organizada a atividade produtiva,
Estamos falando das forças produtivas, da posse e da distribuição dos meios, da divisão do trabalho. É nessa constante interação entre forças produtivas, meios de produção, relações de produção, que temos o modo de produção que diz sobre a produção social daquela sociedade naquele momento e que constitui a chamada infraestrutura. Em palavras mais simples, infraestruturas são as condições materiais de produção da existência humana em determinado momento histórico. Mas não existe só a condição material. Marx afirma que, decorrente da infraestrutura, surge uma outra dimensão social, a superestrutura, que afirma, coaduna, corresponde à configuração da infraestrutura. Peguemos o modo de produção feudal, por exemplo. Sabemos, através dos livros de história, que o feudalismo é um momento na sobrevivência humana na qual a servidão era a relação de produção hegemônica, e trazia em seu seio o trabalho braçal e os maquinários para trabalhar no solo. Toda essa condição material, ou seja, infraestrutura, só conseguia se manter porque existia uma superestrutura legitimando essa situação histórica, os valores cristãos e a Igreja Católica. Ou seja, não bastam só as condições materiais. Dessas condições, surge uma outra dimensão, não material, que legitima e sustenta essa condição. Um outro exemplo para simplificar. Quando vemos um prédio, é a fachada que chama a atenção. Mas para sustentar a fachada, existem vigas e colunas que não aparecem, mas são essenciais para manter o prédio em pé. A superestrutura é composta pelo Estado, a religião, a política, a moral, as artes e também a cultura. É isso. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Diga, Joel. Até de noite. Entendeu? Joel, peraí. Esse é o que chamam, né, Vai o Joel? quê? Não estou ouvindo, não. Diga. Mas dizem que ele nunca utilizou esse termo, materialismo histórico dialético, né? Ele foi um termo que criaram depois, né? O que é que tem ali na minha cara? Já saiu ontem na conta? Não, né? Relaxa que, rapaz. Tem isso não. Para não esquecer. Para não esquecer. Aquele começo, tese, antítese, síntese, esqueçam. Esqueçam, um manual extremamente errado sobre o marxismo. Então esqueçam isso, pelo amor de Deus. A gente, se pudesse, a gente... Mas a gente vai ter oportunidade, talvez, né? Sim. Para explicar mais detalhadamente quando a gente estiver em aula Daqui a pouco eu ligo. presencial, né? As aulas presenciais. Porque é um equívoco e tal, dá para explicar melhor. Porque se eu for só explicar isso, a relação com o método dialético, etc., a gente vai tomar aqui o dia todo, né? É um negócio longo, a discussão sobre o método dialético. Deixa eu ver outra coisa, se ele falou alguma outra coisa sobre o conceito de trabalho. Não. O vídeo só para... Pega um vídeo depois dessa parte. Essa parte tese, antítese, natureza, sociedade. Esqueçam. Está muito errado. Muito errado mesmo. E eu não sei porque as pessoas insistem em reproduzir isso. Deixa eu botar só o slide. Mas... uma grande discussão sobre isso, sobre o trabalho. Em Durkheim e Weber, né, nós discutimos sobre isso, sobre a importância do trabalho para eles explicarem a singularidade de nossa sociedade, não foi? Durkheim estava falando sobre as novas formas de solidariedade, coesão social, né? Especialização, divisão do trabalho, né? Como aspecto positivo. E qual é o aspecto negativo, contraditório, né? Quando ele discutia a anomia, né? Anomia social, aquela ausência de regras, né? Que é típico de uma sociedade, que é por causa das mudanças sucessivas, crises e tal, né? Por isso que ele fala que o suicídio anômico é o suicídio assim, que é mais
típico dessa sociedade. Aí Weber vai falar sobre a origem, né, do moderno capitalismo ocidental. Né? Eu falei para vocês que ele, na análise dele, há outras formas de organização do capitalismo. Né? Vai falar sobre a reforma protestante, sobre o trabalho, vocação, doutrina da predestinação, origem da ética capitalista, de reinvestir, etc. Tal, né? Desenvolvimento da matemática, contabilidade. Aí nós falamos sobre racionalidade, né? A tendência à calculabilidade, à previsibilidade. Né? Falamos sobre a secularização, a sociedade laica vai se tornando-se cada vez mais laica, e sobre o que outros foi secularização, racionalização e desencantamento, né? A perda da magia do mundo, né? Da explicação imanente da realidade. Dentro dessa perspectiva, gente, Marx vai trabalhar com essas transformações do trabalho também. Ele vai falar que o trabalho no capitalismo ele vai ter uma singularidade muito importante que vai diferenciar das outras organizações econômicas do passado. Mas a gente não vai trabalhar isso agora, vamos trabalhar na próxima aula, né? E a relação entre capital e trabalho assalariado. Dentro dessa interpretação aqui, que eu estou falando, porque é diferente, porque ele está... Alguns falam de antropologia filosófica, outros falam de ontologia do ser social, como Lukács, né? A obra de Lukács grave é para a ontologia do ser social, tal. O que significa isso? Ontologia vamos dizer assim, uma vertente da filosofia, né, bastante antiga, né? E Kant lá, no texto de Kant vai falar sobre a metafísica, acho que ele fala sobre a metafísica, sobre a ontologia, não me lembro, sobre algumas divisões maiores da filosofia, né? Mas a ontologia, vamos dizer assim, é uma das vertentes da disciplina da filosofia, que ela trata do ser, da natureza do ser, né? O que é o ser. Os gregos chamavam, como se estivessem com Luiz Massi pergunta, os gregos antigos, né? Chamavam de filosofia primeira, né? Esse termo, ontologia, foi cunhado, acho que no século XVII ou XVIII, né? Um pensador alemão. Então, o nome ontologia é mais recente do que o conteúdo. Né? Falar sobre o ser, teoria sobre o ser, sobre o que é, uma distinção sobre a epistemologia, sobre a teoria do conhecimento e tal. Isso é mais, não sei se o Luiz Mar trabalha isso com vocês, provavelmente trabalha. Né? Por que está falando sobre o ser? Né? O que o ser é, o que nós somos, né? O que a cadeira é, o que o mundo é, o que o sol é, e não como algo que está ligado a só a construção lógica do pensamento, né? Que é, vamos dizer assim, a lógica, né? Vocês estudam em filosofia. Então, quando ele fala de ontologia do social, ele está falando o quê? O trabalho é essa atividade característica de nós, seres humanos, e que só existe dessa forma que Marx lá interpretou, nos seres humanos. Então, ele está falando assim, ontologia, a teoria do ser, olha, a atividade do trabalho é a atividade humana que dá origem aos homens. A autoconstituição da humanidade enquanto humanidade. Na discussão ele vai falar sobre a linguagem, sobre a divisão do trabalho, etc., mas ele vai dizer que são desdobramento do trabalho. Né? Então é isso. Quando se fala ontologia, fala sobre, pelo menos a interpretação clássica, sobre a natureza do ser, o que determinado ser é. Ser no sentido mais amplo, né? Pode ser nós, indivíduos, a sociedade, uma cadeira, uma pedra, um elemento químico, o sol, o universo. Então vai se referir ao ser. Então ele fala, o trabalho é isso. Por que o trabalho é isso? Aí nós vamos falar sobre o trabalho. Por que ele centraliza no trabalho? E no trabalho não dentro de um determinado período histórico. Ele está interessado no trabalho quanto essa categoria fundante do ser social. E nós vamos entender isso no decorrer dessa aula e da próxima aula. Por que ele pega isso? E por que? E qual a razão que Marx põe no centro do processo de emancipação humana, ou comunismo, ou socialismo,
há mudanças nas relações de trabalho, nas atividades econômicas, enquanto a condição mínima para um processo de mudança societária. Porque o trabalho vai ter essas características que eu vou apresentar agora. Mas a sociologia, o pensamento sociológico de Marx, ao contrário de Durkheim e Weber, o pensamento sociológico, mas, grosso modo, toda a teoria social de Marx, ela vai se assentar em uma, vamos dizer assim, que nós chamamos de pulo do gato. Né? Qual é o pulo do gato? Do ponto de vista metodológico, sociológico, toda a sua teoria, mas do ponto de vista ontológico mesmo. Durkheim vai falar lá do objeto da sociologia, o fato social, vai estabelecer aquelas regras metodológicas para se conseguir um pensamento científico. Weber vai falar da ação social, das questões metodológicas, né? Do sentido subjetivamente visado do agente, tal, em relação a outros agentes, vai falar tudo isso. Marx, o pulo do gato de Marx e Engels, né? Que nunca se esqueça que eu até botei o pensamento sociológico de Marx, né? E ele vai botar Marx, né? Não foi só Marx que criou o marxismo, provavelmente dito, né? Foi, obviamente, Marx e Engels. Né? Foram os dois que construíram. Né? Então, na ideologia alemã, que é um dos livros mais importantes desse processo de amadurecimento do pensamento dos dois, ele vai fazer uma crítica a Feuerbach, que era também um neo-hegeliano de esquerda, e vai pôr o centro de sua análise social, sociológica, histórica, etc. Então, eu vou citar para vocês essa parte. Na medida que Feuerbach é materialista, nele não se encontra a história. E na medida em que toma em consideração a história, ele não é materialista. Nele, materialismo e história divergem completamente. O que, aliás, se explica pelo que dissemos até aqui. Em relação aos alemães, que se consideram isentos de pressupostos, devemos começar, por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Mas para viver precisa, antes de tudo, comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação dessas necessidades, a produção da própria vida material. E este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem de ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens livres. O que é que ele está fazendo? O que é que ele está dizendo? Antes de se pensar, que ele estava debatendo com os pensadores idealistas alemães, né? A filosofia idealista em termos gerais. Antes de se discutir sobre os pensamentos, sobre qual a origem do pensamento, sobre se a matéria existe antes do pensamento, ou se o pensamento é que engendra o desenvolvimento da matéria, o mundo objetivo, toda aquela discussão filosófica lá de Platão, de Sócrates, de sei que lá, que Luiz Mar trabalha de forma bastante competente com vocês. Marx está falando, antes de toda essa discussão, nós temos que construir instrumentos de trabalho, nós temos que trabalhar para termos comida, bebida, moradia, remédios, etc. A gente tem que construir tudo isso para estarmos vivos, e é uma condição que é diária, nós temos que comer todos os dias, nós temos que beber água todos os dias, nós temos que fazer nossas necessidades fisiológicas todos os dias. Então ele está falando, nós temos que partir das relações materiais de existência para compreender todo esse conjunto da sociedade. Esse é o pulo do gato de Marx. Por isso, materialismo. E parte das condições materiais de existência para explicar a vida em sociedade em sua totalidade. Tá? Em sua totalidade mesmo. Arte, ciência, religião, etc. etc. Tudo tem uma relação mais ou menos direta ou não com as relações materiais de existência. Mas
para se construir por exemplo, uma hidrelétrica para se construir. Não vou dizer nem hidrelétrica. A hidrelétrica surge lá quando há um desenvolvimento muito grande da humanidade. Para construir uma faca, uma machado, uma panela bem primitiva, um garfo, uma faca, etc. Esses instrumentos bem, vamos dizer assim, primitivos do nosso desenvolvimento, né? Bem triviais hoje em dia. E em determinado momento não eram triviais. Agora, no século XXI, no 2021, etc., lá no começo da humanidade não era nada trivial. São produtos de uma atividade humana, da atividade social humana, que o vídeo falou. Que atividade social humana é essa? Trabalho. Trabalho é entendido nesse ponto como um intercâmbio, ou seja, troca entre o homem e a sociedade, e tem como objetivo a produção de determinados objetos para satisfação de necessidades humanas. Tá certo? Quando você, sei lá, imagine no começo do desenvolvimento da humanidade, há milhares e milhares de anos atrás, né? Você tinha determinado problema para, por exemplo, cortar o coco, né? Você tinha lá um coco, mas você tinha aquela dificuldade de abrir o coco, tomar água, aquela carne do coco, etc., fazer qualquer coisa. Você tinha que ter um instrumento, né, para abrir com maior facilidade. Aí vocês, lá há milhares de anos atrás, os nossos antepassados construíram, pegaram a pedra, poliram a pedra, pegaram um pedaço de madeira, construíram lá, juntaram a madeira com a pedra, aí construíram o quê? Construíram aquilo que nós conhecemos hoje como machado. Aí pegou um machadozinho, pegou o coco, bateu no coco, bateu. Olha a facilidade para abrir um coco. Vamos imaginar mentalmente essa situação. O trabalho significa o quê? Trabalho humano. Vamos deixar claro? Lá no Capital, ele vai falar sobre a diferença entre o trabalho humano e o trabalho, ele fala assim, o trabalho da abelha. Né? Vai falar assim, o trabalho que se distingue o trabalho humano do trabalho da abelha, que o trabalho, dentro da perspectiva nossa, ela sempre é um produto de uma antecipação da consciência, uma prévia ideação. Olha que eu vou explicar. E o trabalho da abelha não, o trabalho da abelha é determinado biologicamente, geneticamente. Né? A abelha, vamos dizer assim, 300 milhões de anos atrás, ela produzia mel daquela forma, ela produzia com mel daquela mesma forma que produz hoje. O homem não, a humanidade não. Desde o primórdio do surgimento da humanidade até agora, houve um desenvolvimento muito intenso das forças produtivas, por causa do desenvolvimento do trabalho, da técnica de trabalho, da ciência. Mas houve essa distinção. O que isso significa? Significa que antes de... Isso tem que ficar bastante claro para vocês, dentro do pensamento de Marx. Antes de aquele ser humano hipotético construir, aquele grupo humano construir o Machado, eles pensaram sobre como construir um instrumento que ajudasse e facilitasse para abrir um determinado coco. Eles pensaram antes, olha, poxa, eu estou aqui, eu estou com esse coco, eu posso jogar no chão, pode quebrar, pode, mas vai dar um trabalho danado. Né? Eu posso colocar o coco no fogo. Pode abrir, pode, mas também vai dar um trabalho danado. Eu posso, sei lá, tentar abrir o coco com um outro instrumento, sei lá, com uma pedrazinha. Aí fala assim, pô, a pedra facilita, né? Aí eles vão lá com o desenvolvimento
deles, tal, né? Vai lá, pega uma pedra, quebra, vê que a pedra tem essa materialidade de resistente, diferentemente, por exemplo, de um graveto, tal, que juntando a síntese da pedra com um pedaço de madeira, eles construíram o tal do machado. Ou seja, então são dois momentos. Então, quais são esses dois momentos? Esses dois momentos são de que eles pensaram antes, tem uma necessidade, qual a necessidade, por exemplo, comer. Eles querem comer coco. E para comer o coco, a carne do coco, eles têm que abrir o coco. Então, essa foi a necessidade. Essa necessidade fez com que eles pensassem sobre algumas possibilidades de abrir esse coco e eles conseguiram chegar a construir um machado que foi, sei lá, o material mais adequado, mais fácil para abrir o coco dentro daquela realidade social. Mas, para isso, eles tiveram também que conhecer a própria realidade material. O que significa isso? O ato de trabalho permite o desenvolvimento do que nós conhecemos hoje como conhecimento. Grosso modo de conhecimento. Pode ser conhecimento do... Desculpe. Conhecimento do cotidiano, do dia a dia, que nós chamamos de conhecimento do dia a dia, conhecimento adquirido da tradição, etc. Ou até as formas mais elevadas de conhecimento, né? Conhecimento científico. Então, tem a origem, esse processo de conhecimento, dentro da explicação de Marx, dentro dessa interpretação do pensamento de Marx, vai ter sua origem, seu pontapé inicial, também no trabalho. Por que também no trabalho? Porque a necessidade de abrir o coco, que foi o pontapé inicial para que aquelas pessoas tivessem a ideia de construir um objeto chamado de machado, né? Não pode ser construído, obviamente, João Everton, Lilian, Camila. Camila está calada hoje? Camila está aí? Camila? Camila? Agora travou. Ah, Camila está aí. Não pode, né, Camila? Imagine você não vai construir um machado com folha. Pode? Vai pegar um machado, uma folha lá de árvore, para cortar o... Não, por quê? Porque a própria característica da folha não possibilita que você corte um coco. Tem que ser uma matéria-prima resistente, mais forte do que o coco, e que possibilite você abrir aquele bendito coco para comer aquela carne que vocês estão com fome. Então, olhe como o desenvolvimento do conhecimento parte a partir daí. Por quê? Aí você vai ter o conhecimento de que aquela determinada pedra, ela é... Mas aí, Lilian, aí estamos... Vou chegar lá para explicar. Todo esse processo histórico. A gente já está chegando. Por que isso? Porque ele vai ter que, por exemplo, saber distinguir... Calma, Lilian, não pode, porque é a própria materialidade da folha que impossibilita. A folha, ela não tem a dureza que uma pedra tem, então não vai poder. É impossível do ponto de vista da própria matéria, folha do vegetal, produzir algo que quebre, que abra um pouco. Por quê? Porque o trabalho ele vai fazer com que haja uma mudança das próprias cadeias causais dos objetos, mas não uma mudança qualitativa. Você não vai mudar. A gente não tem a capacidade de mudar. Aí Lukács vai falar que a gente tem a capacidade de reordenar, trocar, juntar dois objetos que existem na natureza para formar um novo objeto, etc., mas que o princípio da causalidade vai continuar como ele é na sociedade, na natureza. Calma que a gente vai... Isso tudo é para a gente pegar e tentar explicar o trabalho, porque o trabalho vai ser sempre uma categoria importante no pensamento de Marx. Aí ele vai lá, faz, né?
aprende lá que uma folha não possibilita a construção de um machado, mas uma pedra possibilita. Ele vai ver que uma determinada madeira de uma determinada árvore é mais adequada para ele construir um martelo do que outra madeira, porque essa tal madeira é mais resistente. Né? Tá. Construiu. Ou seja, dessa relação há um pontapé inicial para o conhecimento humano. Né? Conhecimento humano, conhecimento puramente humano, que não é determinado por nada biologicamente, determinado biologicamente diretamente. Tá? Isso significa que raios isso significa? Significa que, através do trabalho, nós, seres humanos, mudamos a natureza em relação a objetivos nossos. E dessa mudança da natureza a objetivos nossos, olha o que acontece, gente. Há um enriquecimento da nossa individualidade. Então, o trabalho, mais do que ser atividade humana que possibilite que nós possamos construir aquilo que nós conhecemos como notebook, ou celular, etc., possibilita também um enriquecimento subjetivamente. Por que um enriquecimento subjetivo? Né? Porque nós aprendemos que, por exemplo, a pedra é uma matéria-prima que funciona para construir um martelo. Tá certo? Mas a pedra não é uma matéria-prima que pode ser utilizada, por exemplo, para construir, hipoteticamente, um notebook. Através desse processo de trabalho, nós temos uma possibilidade de ter um conhecimento não de uma pedra particular, mas desse elemento da natureza conhecido como pedra, e que algumas pedras têm características diferentes das outras. Por exemplo, algumas pedras elas podem ser utilizadas para, por exemplo, decoração de uma casa, com a finalidade só decorativa. Outras pedras podem ter dentro dela outros elementos químicos que são extremamente valiosos, como, por exemplo, o ouro, a prata, ou o ferro, que pode ser transformado em aço. A partir desse momento da descoberta desses elementos, dessas matérias-primas, nós podemos ver que a madeira tem uma determinada maleabilidade que nos permite, por exemplo, construir móveis, que a madeira tem uma determinada maleabilidade que pode produzir alguns objetos que a pedra não pode produzir, porque a pedra é mais, vamos dizer assim, é mais dura, mais resistente, etc. Desse conhecimento que nós temos da realidade, da pedra, da madeira, olha, esse conhecimento retorna a nós, retorna a toda a sociedade, e possibilita a construção de outros objetos. Né? O pontapé inicial foi o machado, né? Mas o conhecimento das pedras e da madeira nos possibilitou a possibilidade de construir cadeiras e mesas ao longo do processo histórico. Nos possibilitou, vamos dizer assim, construir casas. O conhecimento sobre a pedra nos possibilitou construir, vamos dizer assim, as primeiras casas, sei lá, construir pedras, etc, tal. Com a utilização, por exemplo, de folhas, né, de árvores, permeáveis, possibilitou o quê? Um processo de, talvez, o pontapé inicial do processo de sedentarismo da humanidade. Então, todo esse desenvolvimento dado pelo trabalho, ele vai satisfazer as necessidades imediatas, que for, por exemplo, comer a carne do coco, mas que apontam para
um horizonte mais amplo, um desenvolvimento mais amplo. Por que o desenvolvimento mais amplo? Porque nós, enquanto indivíduos, nós vamos aprender a utilizar a pedra, nós vamos aprender a utilizar a madeira, nós vamos aprender a utilizar as folhas, etc. Por quê? Porque o trabalho desse pontapé inicial para o próprio processo do conhecimento humano. E Lilian falou dos vídeos no YouTube sobre faca, sobre qualquer coisa, mas aí é um processo, Lilian. Quando ele está falando isso, é um processo que aconteceu, vamos dizer assim, naturalmente, né? Esse processo do YouTube é uma consequência já de milhares de anos de desenvolvimento humano. Então, nós temos um conhecimento da realidade que possibilita criar, por exemplo, a faca com determinada matéria-prima. Mas por que nossos antepassados já fizeram isso? Eu fiz essa digressão filosófica, histórica, muito grande sobre o trabalho, né? Trabalho como sendo a síntese de grave, né? De uma prévia ideação, né? Prévia ideação e do conhecimento objetivo da natureza, né? Dessa junção entre prévia ideação e conhecimento objetivo da natureza, emerge os objetos do trabalho, né? Como falei, o objeto, através do trabalho, o homem transforma o mundo, transforma a natureza, a sua, vamos dizer assim, imagem e semelhança, transforma a natureza, tendo como fundamento nossas necessidades humanas, mas que essa transformação da natureza, ela retorna a nós um enriquecimento de nossa subjetividade, de nossa individualidade, né? Porque nós conhecemos mais sobre a natureza, conhecemos mais sobre nossas possibilidades, né, cognitivas, etc, etc. Então, a grosso modo, o trabalho, dentro dessa lógica de análise, ele é uma atividade humana que vai ser a categoria distintiva de nós, dos outros seres animais, e vai ser uma categoria, uma atividade humana positiva. Você está criando novo, através do trabalho que nós nos construímos enquanto humanidade. Está no nível de abstração muito grande? Está. Mas, grave uma coisa, o trabalho para Marx é uma atividade humana positiva. É uma atividade humana que é capaz de criar um novo, de enriquecimento nosso. Por que eu estou pegando esse ponto e destacando esse caráter positivo do trabalho dentro do pensamento de Marx? Porque se você pensar, e se vocês lembrarem da interpretação de Weber sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, vou perguntar a João Everton, a Lilian e a Camila, e a quem quiser responder, valendo meio ponto, para quem responder corretamente. O que é que a tradução da Bíblia, feita por Lutero, para o alemão moderno, transforma na própria concepção, no próprio entendimento da atividade do trabalho? Qual é a mudança que Lutero opera quando ele vai traduzir a Bíblia? Hein, Joever? Ele vai falar que o trabalho é uma atividade boa ou ruim? Vai ser boa, pelo menos no texto, porque antes a Bíblia estava em latim, só que ele traduziu para o alemão moderno, da época dele, então isso abriu a possibilidade para que as pessoas da sua época, que eram letradas, claro que não era a maioria, pudessem ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões, mas sim, o trabalho tinha uma concepção boa. Camila e Joeverton ganharam. O que é que ele faz? A partir daquele momento, ele está falando, vinculando um trabalho a uma vocação e um trabalho ao quê? A uma honra de Deus. Não era o trabalho, não tinha essa conotação ética religiosa? Porque se o trabalho passa, olha, entendo, o trabalho passa a ter uma qualidade positiva. Se ele passa a ter, porque ele tinha algo negativo. Ele tinha um entendimento negativo.
Se ele passa a ter, do século XVI em diante, ele passa a ter uma conotação positiva, por causa daquela transformação segundo o verbo, antes disso ele tinha uma significação negativa. O Marx não tinha essa significação negativa, e nem positiva. Por quê? Vai depender do contexto histórico particular, da forma como a sociedade organiza o trabalho e faz a sua divisão do trabalho, que essa atividade humana, que para ele é a atividade que funda o ser social, seja positiva ou negativa. Se essa atividade de trabalho ela for dividida em indivíduos que exercem um trabalho manual e os indivíduos que se apropriam do resultado do trabalho de determinada quantidade de pessoas, né? Ou seja, se existe a classe dominante e se existe a classe dominada, e se a classe dominante se apropria do trabalho da classe dominada, ele vai falar, o trabalho vai ter uma conotação negativa. E por isso que dentro do desenvolvimento, longo desenvolvimento da humanidade, né, uma das explicações é porque a estrutura social, a organização do trabalho, fazia com que o trabalho fosse exercido somente pela classe dominada. E, dessa forma, o trabalho vai ter um aspecto negativo. Diferentemente, logicamente, que o trabalho escravo vai ter suas características, o trabalho servil outro e o trabalho assalariado outra, mas ambos são, vamos dizer assim, um trabalho compulsório e não um trabalho livre. O polo positivo de Marx é o trabalho livre. O que é trabalho livre? O que as pessoas se organizem livremente, baseado na solidariedade, que produzam a própria riqueza material e que usufruem, que eles tenham acesso ao que eles mesmos produzem. Aí, por isso que ele fala de socialismo, comunismo, etc. Tá certo? Então, a explicação de Marx, né, se Marx voltasse até falasse, ele vai falar, olha, o trabalho teve, durante séculos e séculos, essa conotação negativa, porque o trabalho estava vinculado, organizado, a divisão do trabalho estava organizada dentro de uma estratificação social fundada em antagonismo de classe. Ou seja, um trabalho compulsório. Né? É compulsório, é obrigatório, né? Você tem que trabalhar porque alguém está mandando você trabalhar, etc. E, dentro da sociedade socialista ou comunista, o trabalho vai ter uma outra perspectiva, porque ele vai ser livre. Né? As pessoas teoricamente, iriam trabalhar não para o enriquecimento e a satisfação de uma classe particular, mas eles vão trabalhar para toda a coletividade, que toda a coletividade tenha acesso a esse trabalho, e tendo acesso a esse trabalho, o trabalho vai ter essa conotação positiva, que o trabalho vai ser vamos dizer assim, uma objetivação, né, de potências livres, né, uma objetivação de nossas, vamos dizer assim, de nossos desejos, né, nossas vontades. Então, nós iríamos decidir livremente o que produzir, qual a riqueza produzir, né? Nós iríamos decidir, por exemplo, a produção de algo que possibilitasse, por exemplo, um aumento do nosso nível de vida, um aumento da expectativa de vida para toda a humanidade, e não, por exemplo, a produção de armamentos. Né? Então, é outro imperativo, né? É outra lógica, outra ética, etc., do trabalho. Mas a explicação de Marx é essa, né? O trabalho tinha essa conotação negativa justamente por causa disso. Que é uma cisão entre a classe dominante e a classe dominada. E a classe dominada, que ideologicamente tem toda essa conotação negativa, etc., né? Desde os escravos até o trabalhador assalariado e tal. Né? Por isso que tinha essa conotação. Aí precisou lá de Lutero, etc., mas até hoje ainda tem, né? Essa conotação negativa do trabalho. O trabalho torna-se compulsório. O trabalho é compulsório, não é livre, então pronto. Nos manuscritos econômicos e filosóficos, ele está falando disso, né? Que o trabalho ele deixa de ser o fim, né?
deixa ele ter uma validade, uma característica positiva em si mesmo, ele passa a ser um meio de quê? Meio do trabalhador assalariado obter o quê? Seu salário. Então o trabalho vai ser alienado, vai ser compulsório, vai ser um processo de aviltamento de nossa existência. Então lembre disso. O trabalho, como categoria fundante do ser social para Marx, tem uma conotação sempre positiva. Mas ele se efetiva historicamente, e nesse efetivar-se historicamente, ele geralmente se organiza tendo como pano de fundo sociedades que existem classes sociais antagônicas. Mas o trabalho para ele é a atividade humana que funda o ser social. Só existe ser humano por causa do trabalho. É isso. Por isso que ele vai centrar sua análise e apontar para, não a possibilidade só, mas a necessidade de transformação social do capitalismo por causa disso. Porque o capitalismo, segundo ele, seria o último momento histórico de desenvolvimento da sociedade de classe, seria a sociedade de classe mais avançada historicamente, materialmente falando, tal. Que deveria ser superada para uma outra sociedade em que o trabalho fosse livre e não compulsório. Aí, trabalhamos isso. Entendimento do trabalho em Marx, de uma forma geral, genérica, bastante abstrata, como nós falamos. E na próxima aula nós vamos falar sobre o trabalho na sociedade capitalista. Tá certo? O trabalho na sociedade capitalista. João Herbert e Camila, eu vou anotar que vocês ganharam meu ponto. O trabalho na sociedade capitalista. Ele tem um nome que nós conhecemos, né? Um nome comumente, né? Que nós denominamos essa forma de trabalho assalariado, que vai ser o emprego. Emprego, né? Vai ter todas aquelas características novas, né? Trabalho no capitalismo é um emprego, né? Ou seja, o que os ideólogos falam, né? Trabalho livre. Que não é, aí Marx vai dizer que não é livre coisa nenhuma. É tão compulsório quanto todas as outras formas de trabalho, anteriormente. Um trabalho escravo, trabalho servil, etc. É também, mas o trabalho remunerado, o trabalho dominante, a organização do trabalho estrutural é esse trabalho, né? Trabalho assalariado, que é o emprego e tal. Correto? O trabalho não remunerado é um trabalho que não é característico, não é distintivo da sociedade capitalista, né? Então, esse trabalho não remunerado que você está falando é um trabalho, por exemplo, que hoje as mulheres são, vamos dizer assim, os atores sociais que predominantes desse chamado trabalho não pago, né? Do trabalho doméstico. Né? Mas em todas as outras sociedades existiam, né? Tem que ter o trabalho doméstico, né? Criar as condições para a própria reprodução da sociedade, né? Porque a família tem filho, vai ter alguém que vai criar o filho. E como você tem um processo do desenvolvimento do individualismo, da esfera privada, etc., em outras sociedades, talvez esse trabalho não remunerado, esse processo conhecido como processo de socialização, né? Das crianças, do cuidado dos idosos, etc., era organizado coletivamente, né? Na sociedade capitalista, não. Esse trabalho não pago, que o Alberto falou, se referiu, ele é feito por indivíduos, né? A família torna-se a família nuclear, individualista, etc. Então, o trabalho não remunerado é feito geralmente pela mãe, né? Pelas avós, etc., pelas mulheres, né? A relação de gênero do trabalho. Né? Tem essa questão também. Mas o trabalho não pago vamos dizer assim, esse trabalho que tem como objetivo a socialização da criança, tal, etc., como já chamou a atenção, não como trabalho não pago, né? Mas nesse processo, né? Porque trabalho não pago é o trabalho, o ato de pagar salário, etc., é uma realidade que
capitalista, né? Na realidade, desse modo de produção. Né? Mas nas outras sociedades também existia esse processo de socialização, João Everton. Só que não era como trabalho não pago, né? Era exercido por, não sei, por exemplo, nas sociedades indígenas, ele é exercido pela totalidade da sociedade, né? É todo mundo que ajuda ali no processo de criação das crianças. Não está circunscrito a algumas famílias em particular. Tem essa distinção. Então, vai lá, gente. Um abração, né? Até a próxima quinta, né? Que vocês já estão na aula, né? Da semana para não atrasar o povo aí. Viu? Até mais, gente. Muito obrigado. Valeu, Joelberto. Valeu, Camila. Tá anotado aqui, viu?